Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui nós estamos para poder levar um pouco mais de conhecimento até vocês, para podermos trocar essas ideias e, logicamente, fazer com que essa nossa troca seja a mais positiva possível, a mais profícua possível. E hoje eu já tinha prometido a vocês que ia trazer a primeira palestra sobre a resiliência. Então eu vou pegar exatamente a resiliência e vou pegar um sentimento para que faça essa comparação, e com isso nós possamos entender melhor essas diferenças. E gostaria de antemão que vocês tecessem sempre seus comentários lá no Umbanda Linda e ao mesmo tempo também dê um like para a gente, para que nós possamos fortalecer aqui o nosso canal, a nossa união. E sempre nós estamos de braços abertos para vocês, para receber suas críticas, sugestões, entendeu? E logicamente tentar melhorar o máximo possível aqui essa nossa forma de diálogo, né? Essa nova forma de diálogo. Bom, de antemão nós precisamos entender primeiramente o que vem a ser a resiliência de um modo geral. Resiliência na realidade, no ser humano, é a capacidade de resistência às pressões externas. De grosso modo, nós entendermos melhor. É aquilo que na realidade nós temos que consegue fazer com que toda a pressão que é exercida de uma forma direta diante da nossa consciência, do nosso pensamento, ela consiga de uma forma nós retornarmos ao estado de normalidade, ao equilíbrio ou assim chamado homeostase. Na realidade, se nós, por exemplo, pegarmos um material, né, que resiliência também são testados em materiais, é uma questão física. Se nós pegarmos um copinho daqueles de 200 ml de água comum, um copo ordinário, e colocarmos uma leve pressão em cima desse copo, nós teremos vamos dizer assim, o material ele vai sofrer um pequeno amasso e ele pode permanecer ali amassado daquela forma, ou se você colocar a mão do lado posterior, você consegue desamassar aquele copo, porque ele sofreu uma pequena pressão, ele sofreu essa pressão e automaticamente do outro lado você pode fazer com que ele volte ao estado normal, o estado inicial dele, né? Agora, se você o esmaga com as mãos, automaticamente esse copo fica inservível, porque ele vai se deteriorar como um todo. E por mais a pressão externa foi sofrida, foi a maior do que a capacidade do material de suportação. E nós podemos fazer uma mensuração em torno da nossa vida. Então, a capacidade que nós temos de resiliência é a resistência que nós temos a essas intempéries, essas situações externas, fatores externos que, vamos dizer assim, fazem com que nós, infelizmente, muitas das vezes, temos um certo grau de suportação e isso vem a nos fazer um dano maior, que vai levar maior tempo disponível para que nós consigamos reverter esse quadro e voltar à normalidade, não é? Então, hoje nós vamos fazer esse comparativo entre a resiliência versus o ódio. Bom, eu já falei sobre a resiliência, agora nós vamos falar sobre o ódio do modo geral. O ódio, ele é um problema, na realidade, na vida de qualquer ser humano. O ódio, ele é uma condição limítrofe onde o ser humano ele perde completamente a sua razão e o seu senso
e passa simplesmente a sofrer pelo desamor, pelo desapego, enfim, às criaturas humanas de modo geral, ou então a um ser humano do modo geral, passa simplesmente a exercer de uma forma malévola, tá? Então quer fazer o mal mesmo. Mas vamos lá. O ódio, na realidade, ele é um derivado. Bom, peraí, Alexandre, vamos tentar entender isso? Vamos lá. Quando você vai a um posto de gasolina, por exemplo, vai abastecer o seu carro, enfim, você ali tem alguns derivados de petróleo, né? Você ali tem a gasolina, você tem o diesel, né? Você tem o etanol. Então, peraí, mas como é que eu posso fazer essa situação chegar a esse extremo em relação a essa condição que existe dentro desse patamar? Mas como é que eu posso dizer que o ódio é um derivado? Simples. Todos esses produtos que eu falei em relação ao posto de gasolina são derivados de petróleo. Você sempre falou, sempre escutou sobre isso, então vai ser fácil de distinguir. Na refinaria, eles pegam esses produtos e o que fazem? Aquecem o petróleo, eles fazem grandes fornos, e eles aquecem aquele petróleo e, à medida das temperaturas, à medida da elevação das temperaturas, vão originando, através de decantação ou outro método, esses derivados. Então, a uma determinada temperatura, a gasolina, a outra temperatura, o etanol, outra temperatura, o diesel, a outra, o querosene, né? O querosene, o QAV, que é o querosene de aviação, enfim, no caso, outros derivados, que eu não vou dizer agora. Então, quer dizer, a cada etapa da chama, ela obviamente vai fazer com que aquela refinaria produza derivados do petróleo e aí vão entregar, vamos dizer assim, aos produtores de modo geral. Bom, isso, enfim. Então, na realidade, o que é o ódio? O ódio é um derivado. Derivado de quem? Da raiva, do desamor, do ciúme. Derivado de quem? Da inveja. Então, o ódio, na realidade, ele é um derivado de vários tipos, né, de aspas, produtos que o próprio ser humano ele trata de arranjar. Então, quando nós falamos no ódio, o ódio ele tem uma barreira. O avião não passa a barreira do som e aí causa uma grande explosão, né? O Concorde, não sei se vocês se lembram antigamente, o Concorde ele não poderia voar acima da velocidade do som, passando por cima de cidades. Por quê? Porque causa uma explosão que, na realidade, pela barreira do som que aquilo ali incomodava, entendeu? E já houve, na época, até abaixo-assinado contra a passagem do avião em determinadas cidades aí pelo mundo. Mas então, quando o avião ultrapassa a barreira do som, o supersônico, ou qualquer avião de caça, são 340 metros por segundo. Então ele percorre esse segundo 340 metros, ele causa uma grande explosão. O que na realidade, a barreira é exatamente isso. Quando nós ultrapassamos a barreira, que é exatamente desses derivados do que chegam até o ódio, aquela linha limítrofe, aquela linha de limite, ela já não existe mais. Então, a partir dali, tudo que está para trás já se transformou em ódio. Aí você fala assim, mas Alexandre, então você está me falando de várias situações. E onde fica a resiliência do ser humano? Como é que eu posso falar numa situação onde esse ponto, até onde, no caso, esse ódio vai, porque a partir dali, o senso
o moral, todas as situações, todas as virtudes do ser humano já estão indo por água abaixo. Porque o único sentimento que ele vai ter é exatamente em torno de vingança, vamos dizer assim, ou de mostrar-se, ou de partir para cima, por conta de situações em quais lá atrás a resiliência não permitiu que ele produzisse, que ele produziu a partir dali inveja, raiva e esse desamor, que produziu ciúme. Então, quer dizer, na realidade, ele não teve a suficiência de segurar a onda. Agora, passa isso para a nossa vida. Quantas e quantas vezes, e principalmente agora que nós estamos vendo diante dos nossos olhos tantas situações distintas de mãe matando filho, de filho matando pai, matando mãe, entendeu? E você começa a externar esse sentimento. Qual é o primeiro que você vê uma criança de 3 anos sendo morta, você vê uma criança de 7 anos sendo morta, vê às vezes um velhinho sendo agredido por uma adolescente, entendeu? E às vezes esse adolescente foi tirado da rua por aquele senhor ou aquela senhora. Então, o que você pensa nisso? Qual é a tua resiliência quando você simplesmente pega uma situação de ódio extremo? Porque são duas vertentes. A sua visão e a visão dos outros para consigo. Porque muitas das vezes, não leva a mal não, todos nós já perdemos o controle, queridos. Não somos, assim, não somos casos isolados e ainda falta muito para nós chegarmos a Chico Xavier. Então, são dois lados que nós precisamos entender. Os lados que nós estamos vendo e o lado que os outros veem a nós. Então, quando nós entendemos como essa resiliência funciona conosco, nós teremos capacidade de não produzir a raiva, nem inveja, nem o ciúme, o despeito. Então, nós vamos fazer essa produção. Porque essa produção, a hora que gerar o ódio, aí o negócio pega. Porque aí o embasamento da tua fé já está em xeque. Vocês estão entendendo o comparativo agora? Porque na realidade, a resiliência é essa capacidade que nós temos de entender o que está acontecendo, assimilar essa condição e fazer com que nós consigamos nos controlar ao efeito dos impulsos de um desejo que, na realidade, pode se transformar em coisa muito pior. Então você assiste um programa de televisão, nesses que a gente, entendeu? Só falta sair sangue pela televisão, assim, escorrendo pela tela. Então, você vê exatamente essas atrocidades que estão acontecendo todos os dias, e automaticamente você começa a absorver aquela energia negativa. Quer queira ou não, você absorve. Quer ver uma coisa? Experimenta assistir um filme de terror e vai dormir. Você pode ter certeza, não vai dar boa coisa. Eu já falei isso aqui. Já falei isso naquelas situações de desprendimento. Na palestra sobre desprendimento eu falei. Você, antes de dormir, 30 minutos, coloca uma música, uma coisa bem básica, uma música clássica, coloca uma coisa assim, faz uma oração,
bem tranquila, porque senão você termina simplesmente com essa energia impregnada no teu consciente. Então essa resiliência é para testar mesmo. Tem essa forma e a pressão externa que você, muitas das vezes, você não vai com ódio, você não vai com as situações que você não vai terminar no ódio, mas vamos fazer uma suposição drástica. Vamos supor que o seu filho se acidentou. E você recebe essa notícia dessa forma: olha, seu filho sofreu um acidente e está hospitalizado. Teu ombro vai lá em cima, né? Já começa o estresse. Então aí você já sofreu a pressão. Já está sofrendo a pressão. Você tenta relaxar o músculo, tenta fazer alguma coisa para ver se melhora e tenta orar. A primeira coisa que você vai tentar fazer é orar, mas muitas das vezes você não consegue, porque a notícia e a pressão, logicamente, quando ocorre com alguém que no caso é do nosso convívio íntimo, é muito maior do que alguém, obviamente, da parte externa. Isso é natural do ser humano. Não é nenhuma questão de, porque é preferência ou não é preferência. Não é nada disso. É porque realmente isso é natural e inerente do ser humano. Então, ele está sofrendo aquela pressão da notícia que ele acabou de receber. Então, o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente vai ficar tenso. Então, ele vai começar ao copinho, vai começar a amassar. Ainda mais depois, quando chega no hospital, ele recebe a notícia. Ele foi atropelado por vamos dizer assim, por um motorista que estava embriagado. E aí? Ele, no caso, ele não vai precisar ser operado, ele já está bem, já está indo. Daqui a pouco ele vai para o repouso, ele está na emergência, mas ele está bem. Mas ele foi atropelado por uma pessoa que estava embriagada e dirigindo. O que você vai fazer? Você vai chegar lá para o nosso bem-aventurado motorista e falar assim: pô, cara, isso acontece e tal, não sei o quê. Não. Desculpe. O que vai acontecer? Simplesmente você vai começar a ficar tomado, aí começa a subir o sangue. Porque você já está tomado de uma pressão psicológica, uma pressão externa, que, às vezes, dependendo do seu grau de suportação, daí questão da resiliência pessoal, porque nem todos têm a mesma por conta disso. Então você começa a ter aquela situação que, se você não conseguir filtrar, já vai começando essas derivações de raiva e vai subindo. E já está começando a chegar numa linha de limite até onde você chega no ódio. Por isso que ocorrem tanta violência em relação a essas situações que a gente vê por aí. Porque as pessoas se vingam porque exatamente isso. Porque a capacidade delas de resistir a esse impacto é diminuta. E realmente, numa situação como essa, vai para o embate e simplesmente arrebenta a pessoa e às vezes até mata. Então, vocês vejam quanto isso é importante. Aí você diz: poxa, mas olha só, você está falando numa situação que na realidade reflete o dia a dia. É uma situação normal do ser humano, com toda certeza. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Mas o problema é que muitas das vezes nós conseguimos fazer com que efeitos menores do que esse, mas que muitas das vezes passam desapercebidos, nós acumulamos em nosso organismo. Daí que é a questão de somatização. Então, assim, quando você somatiza situações diferentes, problemas de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem de família, de ordem, enfim, de tudo. Então você começa a fazer pequenas somas que na realidade depois acabam com um problemão. Você simplesmente acaba numa situação que realmente não há, vamos dizer, num curto
prazo de tempo, você não consegue digerir todos aqueles problemas. E muitas das vezes você pensa nisso, dependendo até do grau de ansiedade que a pessoa possua, você começa a ter esses pensamentos todos de uma única vez. Então você pensa no problema que está vendo na sua conta corrente, no problema que está vendo no seu desemprego, o problema que está acontecendo na sua família, o problema que está acontecendo lá com o seu familiar que está doente, o problema que está acontecendo com um monte de coisas, e você começa a ter isso tudo assim na sua cabeça. É tua resiliência indo assim majestosamente para o beleléu. Então, gente, o que na realidade nós precisamos entender, não a grosso modo, mas uma forma muito plausível, da seguinte forma: nós temos a capacidade, sim, de poder dominar essas emoções. Mas para isso, nós precisamos treinar com as situações que já são evidentes na própria vida. Porque muitas das vezes, ao chegar em situações extremas, as pessoas elas simplesmente fazem com que o copo se quebre. E daí é o que ocorre muitas das vezes com as pessoas que simplesmente dão cabo da própria vida. Então, a ponderação, a fé e, logicamente, o estudo dentro da doutrina, dentro do evangelho, dentro de uma situação de serenidade, cultivar amigos, cultivar pessoas e fazê-las com que elas se sintam bem ao estar na sua presença, que você aprender a separar situações é de extrema importância. Porque aí sim, você não misturar as estações. Trabalho a trabalho, problema casa em casa, financeiro a financeiro, e cada qual a sua destinação. Então, para isso, para que você consiga resolver um único problema, você não pode misturar 3, 4, porque você não tem capacidade de pensar em tudo simultaneamente. Então, testando a sua resiliência, basta que você realmente comece a desenvolver esse detalhe, que você praticamente consiga dirimir, consiga verificar a pressão externa. Alguém está, vamos dizer assim, fazendo com que você tome raiva, que essa pessoa ele faça raiva, fazendo dessas condições, faça o oposto. Então, a oposição a essa ação de, vamos dizer, de achincalhe, vamos dizer, de uma pessoa que realmente quer fazer com que simplesmente você saia do sério, de uma forma geral, né? ou por deboche, ou então realmente por querer pisar em cima. Então você devolva o oposto. Devolva com palavras contundentes, com palavras firmes, mas com palavras que realmente elucidem a quebra dessa situação e não consiga fazer com que essa resiliência que você tenha, que essa capacidade que você tem de suportação externa seja afetada. E ainda mais por tão pouca situação. Deixa isso para problemas graves. Problemas que realmente você viu que, como eu falei a respeito do filho que foi para o hospital. Então, você tem que entender que esses problemas são mais graves do que se pensa e sim, esse sim, vai amassar o seu copo. Aí você, com seu equilíbrio, dentro da sua vertente, fazendo algum tipo de relaxamento rápido, alguma coisa para você começar a sintonizar e pedir a esfera superior para auxiliar, para estar com você, para que te dê força para suportar aquele momento e vamos que vamos. Agora, é isso. Aqueles que lamentavelmente não têm esse processo passam a barreira e, como eu já disse, a raiva, o rancor, a inveja, entendeu? O despeito,
e outros subprodutos ou derivados automaticamente tomarão conta dessa pessoa, até que a barreira, que é a barreira do som, como eu falei, a barreira se quebre e a explosão aconteça. E é isso, meus irmãos. Vou deixando agora uma história rápida, mas uma história bem bacana para que vocês também reflitam, né, a respeito da fé. Um pai, uma certa altura, estava lendo o jornal na sala, tranquilamente, e uma linda manhã de domingo. E a filhinha de 6 anos apareceu na sala e, como logicamente crianças adoram indagar, pergunta ao pai: pai, o que vem a ser fé? Aí o pai dá aquela engasgada básica, respira fundo, fecha lá lentamente o jornal, vai pensando no que vai dizer e não consegue. Até que ele tem um insight. Ele vira-se para a filha e diz: filha, vamos fazer uma coisa. Para que eu lhe diga exatamente o que vem a ser a fé, então façamos o seguinte: vamos lá no porão. Ué, papai, aquele lugar escuro que não tem nem janela, que você guarda suas coisas, só vive ali uma poeira? Nós vamos lá no porão. Aí a criança, obviamente, obedeceu o pai e os dois desceram a escada. Acenderam a luz, desceram e tinha um outro interruptor na parte de baixo que também apagava. Então, ele falou para a filha: filha, agora você vai fazer o seguinte, a porta está fechada, você vai apagar a luz. E a filha voltou a indagar: mas papai, isso vai ficar escuro, vai ficar um breu isso aqui. Confia em mim. Tá, papai. Logicamente obediente, lá foi a filha aí, mãozinha no interruptor, apagou a luz. Tudo escuro, um breu. Vira o pai e diz assim: agora, filhinha, você vai fazer o seguinte, finge que você, vamos dizer assim, você está em um lugar que você tem que pular. Então você vai dar um salto para frente, com tudo. Mas você se joga, como se você estivesse mergulhando numa piscina. Mas papai, eu posso cair, posso me machucar? Confia. A filha, imediatamente, acreditando obviamente no pai e logicamente obedecer, se joga, se arremessa para frente, se projeta para frente, e o pai estica os 2 braços e toma a criança nas suas mãos. Aí ele abaixa, vai, filhinha, agora liga a luz novamente. E a filha, tateando, liga o interruptor e o pai exclama para a filha: você entendeu, filha, o que é a fé? Que você veio perguntar para o papai? A fé é quando você simplesmente, muitas das vezes, anda na escuridão, mas se joga, porque você sabe que você tem um Deus que sempre vai amparar você, segurando você pelos braços. Essa é a fé. É isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, inclusive, né? Porque muitas das vezes, isso é uma fala um pouco rápida, exatamente pelo nosso tempo, mas eu procurei ser o mais conciso possível em relação ao que vem a ser a resiliência. E na próxima nós vamos falar dela com mais um sentimento. Então, dessa vez nós vamos fazer diferente. Ao invés de um sentimento, na realidade, um sentimento negativo, nós vamos passar também a um positivo. Então, vocês vão ver no próximo vídeo exatamente a continuação dessa palestra. São um total de 3 e, no fim, de qualquer maneira, vocês já terão um todo já assim, baseado e pautado no que vem a ser essa capacidade magnífica que serve tanto para o ser humano quanto para alguns tipos de materiais
Tá? Por exemplo, o plástico, conforme viu que no caso existe essa resistência e, logicamente, a vontade que ele mesmo tem de voltar ao que era antes. Portanto, meus irmãos, deixa o like lá nesse vídeo e, por favor, comentários lá no Umbanda Linda. Fiquem à vontade, perguntem, questionem. Achei bom, não achei tão bom assim, poderia ser melhor, poderia ser assim ou assado. Por favor, fiquem à vontade e gostaria de explanar que também todos os nossos palestrantes, também da mesma forma, que fiquem também nessa mesma condição. Comentem sempre para que nós possamos estar sempre melhorando nosso canal de comunicação com todos vocês. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, tá? E que nosso Pai Celestial possa abençoar cada um, possa sempre trazer muita saúde e lógico, que nós possamos muito em breve estarmos de volta lá no nosso Gongar, no nosso centro, fazendo as nossas atividades normais e que tudo isso passe, com todas essas situações nesse planeta que essa regeneração está pegando, mas vamos com fé, tudo vai dar certo. Sejam felizes.